Gente, ontem eu gravei uma mensagem, uma reflexão que estava relacionada ao tempo. Efésios capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: remindo o tempo, pois os dias são maus. Eu fiz menção da palavra que o Espírito Santo permitiu que o apóstolo utilizasse neste texto, a palavra exagorazo, que significa resgatar alguém, significa resgatar alguém de algum lugar. O que seria este lugar? Onde seria este lugar? Qualquer lugar que possa usurpar a supremacia e a glória de Deus na tua vida. Pode ser o teu trabalho, pode ser que você está tão persuadido, tão assediado pela fama, pelo dinheiro, pelas conquistas, pelas coisas da terra, posição, nome, honras, reconhecimento, bajulações, tudo em torno da sua vida, do seu nome, que você se tornou um prisioneiro e sequer percebeu. Pode ser as redes sociais, pode ser o lazer, pode ser qualquer coisa que usurpou a supremacia e a posição de Deus na tua vida. Você tem tempo para todas as coisas, mas não tem tempo para o teu Deus que tem te abençoado. Mas hoje eu quero falar agora de um tipo de sucesso que não vale a pena. Eu quero falar de um progresso que ele é prejudicial. Quanto custou para você que já está avançado em empreender alguma coisa? Quanto custou para você os teus relacionamentos? Quantos amigos você deixou para trás? Quantas diversões você deixou para trás? Alguns abandonaram até a família. Ele não era nada quando começou a empreender algum negócio, fazer algo para si, para sua família. E quando Deus abençoou, fez prosperar, ele abandonou a esposa, abandonou os filhos. Isto é terrível. E eu quero falar de um empreendedor, de um homem de sucesso chamado Homem Lesma. É isso mesmo. Eu quero falar sobre o sucesso do Homem Lesma. Salmos 58, verso 8 diz assim: sejam como a lesma, que se derrete e se vai, como o aborto de mulher que nunca viu o sol. O salmista, na sua perspectiva, e essa perspectiva está correta, pois o próprio Deus permitiu estar este versículo aqui, ele acreditava que na medida que a lesma avança, ela vai criando o seu próprio caminho, deixando para trás um rastro viscoso e um limo que faz parte de si mesmo, faz parte dela. Olha a visão que o salmista tem de um tipo de pessoas. De um tipo de pessoas que, na medida que vão avançando na vida, elas vão criando os seus próprios caminhos. Elas vão criando os seus próprios rastros. Porém, este rastro viscoso, esse limo, faz parte da lesma. E na medida que ela vai avançando, na medida que ela vai alçando o progresso, ela também vai morrendo. Parte dela, neste limo, nessa viscosidade, neste muco, vai ficando para trás. Vamos fazer uma aplicação para nós. Eu disse que Efésios capítulo 5, versículo 16,
a orientação do Espírito Santo é que nós deveríamos remir o tempo. Axgoradson significa resgatar alguém de algum lugar. Agora vamos associar essas duas palavras com os Salmos 58. O salmista tem uma visão do Espírito Santo e é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo que essa mesma situação se aplique aos seus inimigos. Mas é isso que ele tem em vista. Ele só está pedindo para que Deus aplique essa condição aos seus inimigos. Vamos lá. Então o salmista tem em mente que na medida que a lesma vai avançando, ela vai criando o próprio caminho, ela vai deixando para trás um rastro viscoso, este limo, esse muco faz parte dela. Este progresso, ele custa algo extremamente caro, porque o fim do versículo diz, assim como a mulher que aborta, que nunca viu o sol, assim como este aborto espontâneo frustra a perspectiva e a expectativa da mãe, do pai, assim é o progresso do homem lesma. Na medida que ele avança, parte dele vai ficando para trás. O que seria essa viscosidade? O que seria esse limo, esse muco? É a sua essência, os seus princípios, é os seus valores, é a sua fé, a sua crença em Deus. É parte dos valores familiares. São os amigos que ele está deixando para trás e ele está avançando. Ele quer conquistar o mundo, ele quer empreender, ele quer ter dinheiro, ele quer ter fama, ele quer ter sucesso, ele quer ter reconhecimento, mas na medida que ele avança, ele constrói o próprio caminho, deixando um rastro para trás viscoso, ele deixa um limo, um muco que faz parte de si mesmo. E na medida que ele avança, ele vai deixando parte de si. Ele vai se destruindo, ele vai se desfazendo. Existe um tipo de lesma aquática e quando o predador pega ela, ela deixa parte de si para fugir do predador. Ela deixa parte de seu corpo com o predador e foge para sobreviver. Aplicando isso nos Salmos 58, esse tipo de empreendedor, esse tipo de homem, esse tipo de mulher lesma que deixa parte de si para sobreviver, essa parte dele é a sua fé, a sua comunhão com Deus, seus princípios, seus valores. Mas aí ele, para se dar bem, ele deixa parte do que ele é, do que ele acredita, para avançar um pouquinho mais. Aí ele começa a se corromper, ele começa a corromper a sua fé, ele compromete os seus valores, aquilo que para ele era até absurdo, aquilo que para ele era inadmissível quando ele fazia um paralelo com a fé e a crença de que é Deus, é o Senhor quem o sustém. Não, agora ele faz vista grossa, agora ele já não acha mais tão errado, agora ele já tem uma desculpa para pautar as suas decisões imorais, para justificar o seu avanço. Ele sempre tem na ponta da língua uma palavra para justificar por que ele deixou seus amigos para trás. Ele tem sempre na ponta da língua uma justificativa por que ele não é mais amigo de A ou de B, por que ele abandonou a família, por que ele deixou a mulher, por que ele cometeu adultério, por que ele abandonou os filhos, porque na medida que ele foi avançando, ele foi criando o seu próprio caminho. E este caminho ele deixou um rastro viscoso, esse limo, esse muco faz parte de si.
Mas Deus, Ele trata com todos nós no seu devido tempo. A lesma, ela não suporta o sal. Por quê? Porque ela é extremamente sensível ao sal. O sal suga todo aquele líquido, aquela viscosidade, o limo, esse muco do seu corpo e mata a lesma quase que instantâneo. Este sal é a prova do nosso caráter. Este sal é a prova da nossa essência. Este sal é a palavra do Altíssimo. É os estatutos de Deus. É os preceitos de Deus que está confrontando a nossa vida, o nosso progresso, o nosso avanço como homens de negócio, homens de sucesso, homens empreendedores. Porém, nós construímos o nosso próprio caminho, abandonamos o caminho que Deus projetou para todos nós, o caminho que Deus preparou para nós. E aí, você entrou nessa empresa, você ganhou esta licitação, você teve ajuda de alguém para começar o seu negócio, e com o tempo você foi deixando parte de si para trás, como aquela lesma aquática. Você foi se adaptando aqui, se adaptando ali, e como uma mulher que sofre um aborto espontâneo, assim será a sua destruição repentina. Ou seja, assim também será a tua frustração. Quando você pensa que chegou no topo, que seria o motivo de se vangloriar, de se congratular, de se alegrar, você vai olhar para os lados e verá que está sozinho, sem motivos para se congratular, sem motivos de gozo, de alegria. Por quê? Porque você foi se matando paulatinamente. Cada vez que você avançava um passo a mais, parte das tuas crenças, parte dos teus valores, dos teus princípios, a essência que de fato importa foi ficando para trás, nessa viscosidade, neste limo, neste muco que sai da lesma, tipificando os nossos valores, as nossas crenças, a nossa fé, a nossa confiança em Yahvé. Pergunto para você, que tipo de homem e de mulher você é? Você é um homem lesma, uma mulher lesma, ou alguém que inteiramente, não importa o que aconteça, depende do teu Deus? Talvez você esteja pensando, mas eu não me aplico a isso. Faça uma introspectiva. Quem eram as pessoas que estavam quando você começou, que não estão mais com você? Quem eram as pessoas que se importavam com você, que não estão mais com você? Quem eram as pessoas que oravam com você, jejuavam com você, clamavam a Deus pelo teu sucesso e que você não procura mais? E que você simplesmente avançou 2 passos a mais e deixou para trás a parte que te ligava a essa pessoa, a essência que te ligava a esta pessoa. Simplesmente você avançou e essa viscosidade, este limo, esse muco que era o ponto que te ligava a esta pessoa, que era o ponto que te ligava a tua esposa que tu abandonou, era o ponto que te ligava ao teu Deus que tu abandonou, virou as costas, ficou para trás. Da agora para frente você vai avançando, mas sem Deus, sem a luz do Espírito Santo, sem a graça do Espírito Santo, sem a graça de Yeshua. E quando você chegar no topo, que você aclamar que esse é o ponto máximo do sucesso, que você está totalmente realizado, será como aquela parábola. Louco o que tu tens, para quem ficará? Esta noite pedirão a tua alma. E tudo que tu tens ficará com quem? Então analise bem. Vale a pena o progresso? Vale a pena avançar um pouco mais e deixar para trás os princípios? Analise, faça uma avaliação. Aonde você está? Quem está com você? Voltando a Efésios capítulo 5, versículo 16, que o texto diz: remindo o tempo, pois os dias são maus, e o Espírito Santo usou o termo exagorazo, resgatar alguém de algum lugar. Talvez é tempo de te resgatar.
É tempo de você parar. Não avance mais, para um pouquinho, faça uma introspectiva. Analisa onde você está, o ponto que você está. Analisa quem estão contigo. Analisa se você está sozinho. Olhe para você. Deus está contigo. Olha, nem sempre o progresso significa a mão de Deus. Você pode estar como a parábola deste homem rico. Este homem era rico. Ele até aumentou os seus celeiros. Nem sempre tuas conquistas, os teus bens, o teu dinheiro tem a aprovação de Deus. Tem a mão de Deus como aquele que está sustentando, aquele que está provendo o teu progresso e o teu sucesso. Porque a corrupção, porque a manipulação, a prevaricação de valores também te faz prosperar. E Deus é tolerante. Por quê? Porque a benignidade do Senhor dura para sempre. As riquezas da sua misericórdia também é o tempo que Deus sempre nos concede para que a gente possa se arrepender dos nossos pecados. Então, pare um pouquinho. E feito a mãe que sofre um aborto espontâneo, olhe se você não está correndo o risco de ser frustrado e de se frustrar. Assim como a lesma avança e cria o seu próprio caminho, deixando para trás um rastro viscoso, esse limo, esse muco faz parte dela. Mas quando o sal da justiça de Deus, quando o sal da palavra de Deus confronta os nossos valores com o valor de Deus, nós simplesmente desaparecemos, morremos, morte súbita. Esta é a reflexão que o eterno Yeshua tem para a tua vida e para a minha vida. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e permita que você tenha a coragem e a sensatez de fazer uma introspectiva. Que Yeshua te abençoe. Pai eterno, em nome de Yeshua, eu oro por minha vida e pela vida dos nossos irmãos e amigos. Que a graça de Yeshua possa, mais uma vez, agir nos nossos corações e na nossa mente, iluminando os olhos do nosso coração e nos dando, Pai, por meio da Tua palavra e da Tua bondade, o espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento de Teu ser. E que o Senhor nos ajude a ser resgatados de nosso eu, de nossa prepotência, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa soberba, e que o Senhor possa nos tornar verdadeiramente homens e mulheres de Deus, e que o Senhor nos livre desta maldição do homem lesma. Em nome de Yeshua, amém. Que o Eterno te abençoe. Amém.